e nós vamos fazer contato com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo e também integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo, apesar, né, desse nosso cenário bastante conturbado no Brasil em todos os aspectos, Fabiano. E eu queria Pois é. justamente começar tocando em um deles, que é o anúncio da filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, né? Com um discurso ontem que tudo indicava que deve ser um presidenciável, embora ainda não haja uma confirmação da sua possível pré-candidatura. Mas você, junto com o grupo Prerrogativas, de uma forma geral, acompanhou, né? Vocês acompanharam esse processo da Lava Jato desde ali do início, inclusive denunciando as ilegalidades que estavam acontecendo, mesmo nadando contra a corrente, porque toda a mídia hegemônica foi ali uníssona praticamente em favor da Lava Jato. Como é que você vê hoje essa possível candidatura, não só do ex-juiz Sérgio Moro, mas também provavelmente a uma vaga no parlamento por parte do ex-procurador Deltan Dallagnol? Ô, Glauco, bom dia a você e a todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. Realmente, tudo aquilo que a gente sempre falou, que o juiz e os procuradores, eles sempre atuaram politicamente. Então, ao longo do tempo que a gente acompanhou a Operação Lava Jato, percebeu-se claramente ali os objetivos políticos que a operação, né, almejava. E isso agora, na verdade, desde quando o Moro se retira da magistratura e ingressa no governo de Jair Bolsonaro, que já tinha ficado claro ali, né, na verdade, tudo aquilo que a gente falou já tinha sido, né, materializado com essa ida para o Ministério do Bolsonaro. Então agora é mais um passo que ele dá no sentido de reforçar todos os argumentos que a gente sempre teve, que ele sempre atuou com parcialidade, com objetivos políticos e visando sempre prejudicar determinados partidos e determinados grupos políticos do país. O lançamento realmente da candidatura ontem do Moro é até uma cena patética, parece que ele é candidato a presidente em 2018, né? A impressão que dá é que é candidato a presidente em 2018. Uma pessoa que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre o Brasil, que é monocórdico, só fala em corrupção, mas que não sabe como resolver a pobreza, não sabe como resolver a contenção da inflação. Então, é uma pessoa que não tem qualquer tipo de preparo para postular o posto de presidente da República. Da mesma maneira, o procurador Deltan Dallagnol, né, uma pessoa que a gente sempre viu que atuava de forma política, uma pessoa que, infelizmente, apequenou ali o Ministério Público Federal e que deveria já ter saído há muito tempo. Não só deveria ter saído do Ministério Público, mas o próprio Ministério Público deveria tê-lo, né, afastado e deveria tê-lo punido exemplarmente nos mais de 50 processos que tramitam no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, recentemente, a gente viu, né, o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, acabou aí de divulgar um relatório em que esses procuradores terão de devolver aí mais de 3 milhões só em diárias que foram consumidas na Lava Jato. Isso provavelmente impacte até a condição de elegibilidade do Deltan. Eu acho que até com isso ele não, que com esse relatório, com a confirmação, né, dessa sanção por parte do TCU, eu creio que ele nem preencherá os requisitos aí para sair candidato a qualquer tipo de cargo que eventualmente pretenda. E pegando esse último aspecto que você toca, Fabiano, ontem no discurso o Moro falou ali da autonomia do Ministério Público que precisa ser preservada e também falou do fim do foro privilegiado que, segundo ele, trata o político, a autoridade como alguém superior ao cidadão comum, mas não falou nada da prerrogativa de foro, por exemplo, de juízes e integrantes do Ministério Público. E tem um outro texto que eu achei interessante também, Fabiano, que ele disse o seguinte: eu sonhava que o sistema político fosse se corrigir depois da Lava Jato. Além de ser, eu acho que uma evidência, né, de uma certa megalomania, mas é uma confissão na prática de que ele queria, de fato, interferir no sistema político, Fabiano. Mas isso não tem dúvida, viu, Glauco? Esse messianismo que ele pretende trazer para a política é algo que é até assustador, né?
eu não tenho dúvidas também que eles não só pretenderam, como eles de fato influenciaram na política nacional. Então, assim, utilizando aí de seus cargos como juiz e procuradores da República, eles influenciaram diretamente na eleição do atual presidente, do Jair Bolsonaro. Então, eles são responsáveis por isso, sim, realmente. E a gente vê quando essas mensagens do chat deles lá elas são divulgadas, a gente percebe ali claramente: abaixo a República, kkkk, precisamos acabar com esses partidos. Então, esse tipo de linguajar deles era muito recorrente. Então, de fato, o que aconteceu foi isso. Eles atuaram politicamente ao longo da operação. O Moro, em especial, sempre foi um juiz que teve lado, sempre foi um juiz que atuava para condenar as pessoas e com objetivos políticos. E o objetivo político deles sempre foi esse: foi enfraquecer a nossa República brasileira, foi enfraquecer o nosso processo democrático, foi enfraquecer os partidos políticos e criminalizar a política. Foi isso que eles fizeram ao longo do tempo e agora eles pretendem retomar agora, talvez, aí na arena política. Eu não tenho dúvida, a melhor coisa que se faz mesmo é enfrentá-los na arena política, porque na judicial eles já perderam, né? Na judicial demorou um pouco, mas esses fatos todos vieram às claras. Agora, na arena política também, certamente, eles terão uma série de dificuldades. A começar, né, porque o Moro vai sair candidato, quem vai apoiar o Moro? Né? Quem são as forças políticas que estarão ao lado do Moro? Com certeza aquilo ali é igual pé de jaca. Não nasce nada em torno, Glauco. E Fabiano, falando justamente disso, né, que ambos foram derrotados na área judicial. Não foi uma derrota, digamos, completa, porque eles não foram responsabilizados, pelo menos ainda, por conta dos atos que cometeram no âmbito da Lava Jato. Mas o fato de eles passarem para a arena política também acaba não transformando, banalizando a cena da política nacional como uma espécie de série B. Quer dizer, você não deu certo numa área, então você vai para a política para tentar salvar a sua própria imagem, porque muita gente entende isso também, que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão tentando ali resgatar um pouco da sua imagem, do que eles chamam de legado, né? Aí muitas aspas em legado da Lava Jato, Fabiano. Eu acho que tem até, ótimo, eles que resgatem o legado deles. O legado que ficou da Lava Jato é um legado de destruição, é um legado de ilegalidades, é um legado de perseguição, é um legado muito ruim que foi deixado a Lava Jato. Em que pese que nós sempre, e todo cidadão aqui, ele é favorável ao combate à corrupção. Ninguém defende corrupção e corruptos. Nós todos queremos que as pessoas sejam responsabilizadas, mas dentro da regra do jogo democrático. Né? A gente não pode passar por cima de direitos e garantias individuais sob nossa conveniência e nossos interesses políticos. E foi isso que aconteceu no caso deles. Agora, quando eles vêm para a esfera da política, eu acho que é importante que se faça esse debate. É importante também que o povo tenha essa opção, porque esse messianismo deles talvez acabe um pouco. Porque o povo não está... O povo mesmo não está muito preocupado com essa pauta que eles pretendem empreender no país. O povo está preocupado com comida, o povo está preocupado com saúde, com educação. E essas pessoas nunca se preocuparam com esse tipo de direito básico das pessoas. A única preocupação deles era punir, era o cumpra-se. O Moro tinha isso, cumpra-se, né? É isso que ele fazia. Agora, na qualidade de candidato, ele vai ver que as coisas não são dessa maneira, que você construir um país, que você construir políticas públicas é muito mais difícil do que ficar no chat com os seus amigos combinando o jogo que vocês teriam no dia seguinte. Agora, apesar desses reveses, né, que ambos tiveram no âmbito do sistema judicial, como você mencionou, Fabiano, uma possível normalização desse tipo de candidatura, principalmente por parte, né, dos veículos de comunicação, as pessoas verem essa candidatura como normal, como fizeram, inclusive, com Jair Bolsonaro, né, é bom lembrar, isso não pode acabar estimulando outros atores do sistema de justiça a fazerem o mesmo que Moro e Dallagnol fizeram no passado? Ô, Glauco, esse é um ponto que é muito importante. Eu acho que isso é muito perigoso mesmo, muito perigoso. Tanto que tem algumas propostas de emenda constitucional, tentaram colocar agora no Código Eleitoral,
nas leis lá que tratavam das eleições, essa questão da quarentena para as pessoas que são de Ministério Público e da magistratura. Isso é de extrema relevância porque pode novamente acontecer isso, as pessoas se utilizarem dos cargos públicos, né, que detêm, que tem uma função importantíssima para a administração da justiça, utilizarem de suas posições para depois colher frutos aí no ambiente político. Então, isso é muito, muito prejudicial para a nossa democracia. Então, eu sou desses também que entende que há necessidade de uma quarentena para essas pessoas, também como policiais também, as pessoas precisam passar por uma quarentena, só poderiam sair candidatos depois de tantos anos de terem deixado suas posições, suas atividades públicas. Então, eu considero também que isso é muito ruim e que tem que ser revisto no nosso ordenamento jurídico. Não podemos criar mais esses falsos, que são mitos também, né? Até porque a mulher dele falava que o Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa, não podemos criar esses falsos mitos aí que se utilizam do cargo público para colher benefício próprio. Então, também estou no mesmo sentido que você. Esse tipo de utilização do cargo é de maneira indevida e prejudica demais o nosso processo democrático. E, Fabiano, eu queria que você analisasse também algo que se relaciona, né, com o sistema de justiça e os seus relacionamentos com o sistema político. Uma notícia que saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, dando conta de que Bolsonaro vai nomear 75 desembargadores nos 6 tribunais regionais federais do país. Né, isso é possível graças ao aumento de 50% das vagas em 5 tribunais, que esse aumento foi aprovado na Câmara no dia 8 de novembro, e também a criação de uma nova corte, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais. E parece que Bolsonaro está bastante atento em relação a quem serão essas pessoas que vão ser promovidas. Você vê um risco de aparelhamento ainda maior no caso do nosso sistema de justiça por parte do bolsonarismo? Muito preocupante. Essa notícia para mim é muito preocupante. Vejo dessa maneira também. Acho que pode acontecer isso do presidente utilizar dessas condições para aparelhar, até porque as indicações que ele está fazendo para os tribunais, ele deixa muito bem claro quais são as intenções. Né? Ele fala, tem tantos por cento meu no STF com indicação dessa pessoa, eu quero uma pessoa evangélica agora. Então, assim, os critérios utilizados por ele na escolha dos membros do Poder Judiciário estão sendo, né, critérios claramente aí com interesses pessoais. Então, eu vejo com muita preocupação, sim, essas indicações. Acho que temos de estar muito atentos a isso, mas sabendo que é uma prerrogativa do presidente da República a nomeação dessas pessoas. Então, vejo, sim, com muita preocupação essas nomeações. E há, sim, uma clara tentativa, sim, de aparelhar também o Poder Judiciário. E também é importante relembrar, né, a importância para as pessoas, de uma forma geral, a importância desses tribunais, porque falando da Lava Jato mesmo, o TRF4 acabou ratificando ali a decisão, a condenação do ex-presidente Lula por parte do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive numa sessão um pouco constrangedora, em que os desembargadores fizeram elogios ao juiz, praticamente estavam defendendo Sérgio Moro dos ataques não, né, das críticas que ele havia sofrido, críticas justas, como se viu depois. Então esses tribunais eles têm a possibilidade de coibir abusos, o que não foi feito no caso da Lava Jato, e essa situação pode piorar ainda com essas nomeações, Fabiano? Sem dúvida nenhuma. Os tribunais têm uma função muito importante, que é justamente de revisar os atos, né, da primeira instância. Então, você citou bem, o TRF do Rio Grande do Sul é que revisa os atos da Lava Jato. Então, uma composição ali, você colocar na composição desses tribunais pessoas que são mais ligadas a você, pessoas que são, né, mais próximas, certamente aí beneficia ou prejudica outras pessoas. Não se trata, às vezes, nem só de beneficiar, né? Mas também de perseguir adversários. Então, isso é muito importante, precisamos sim ficar atentos a esse tipo de aparelhamento do Poder Judiciário. A gente percebe claramente aí que as indicações elas têm sempre esse viés, né? Você vê o caso do meu filho, rachadinha, isso e aquilo. Então, tem uma preocupação muito grande da família atual, que ocupa o Palácio do Planalto,
com essas questões judiciais, porque eles precisam de muita atuação nos tribunais. E é uma preocupação, digamos, de cabo a rabo, né? Porque ela vai desde da Polícia Federal, também com preocupação ali no âmbito de polícias estaduais, passando pelo Ministério Público, a gente vê inclusive pela atuação do PGR Augusto Aras, e chegando até o Poder Judiciário, Fabiano. É isso mesmo que você falou, a verticalização né, do aparelhamento. Então, você começa desde as polícias, depois você vai pelo Ministério Público, depois você vai na composição dos tribunais, você vai também na Polícia Federal, na PGR. Então, assim, é um governo que realmente atua de modo muito, muito preocupante no aparelhamento das instituições, na captura das instituições. Então, são instituições que são de extrema relevância para a manutenção aqui do processo democrático, para que o país tenha ordem e lei que se cumpra. Então, eu acho que precisamos estar muito atentos a isso. Precisamos estar muito atentos, por quê? Porque há uma tentativa muito clara de capturar as instituições do Brasil, seja via Congresso Nacional, que a gente viu também, isso é recente, essa questão do orçamento secreto. Esse orçamento secreto nada mais é, né, do que uma captura também, que você oferece dinheiro ali para que os deputados, né, votem de acordo com os interesses do Palácio do Planalto. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Acho que cada vez mais esse governo mostra sua face, como eles gostavam muito de utilizar o termo, né, eles falavam muito de Venezuela, né, talvez eles utilizam muito o autoritarismo também como forma aí de capturar as instituições. Então, é muito preocupante isso, Glauco. Fabiano, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para vocês. Bom dia. Abraço, bom dia. Conversamos aqui com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.